Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel, e Deus, para confundi-los e destruir esta obra, manda a confusão de línguas. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies. O que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar, a primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância, e evitar as divergências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram, e pelo seu pecado foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhe, segunda vez, que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente a seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna, e como aspirava ao governo, e queria que os escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameace a terra com outro dilúvio. Construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar pela estulta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus, e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre, em pouco tempo, se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa. Mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizeram seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falava se multiplicasse no instante, de tal modo que não mais se estendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel, em hebreu, significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada, e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia, a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Diz que
Os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas, destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram assinar de Babilônia.